Bom dia a todos. Solicitamos que desligue a função microfone do aplicativo para não interferência na transmissão. Obrigado. É com grata satisfação que o Instituto Federal do Piauí, através do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Engenharia de Materiais, tem a honra de realizar o segundo dia da primeira semana de Engenharia de Materiais do IFP. Neste momento, convidamos o coordenador do curso de mestrado em Engenharia de Materiais, professor Dr. Gilvan, para fazer uso da palavra. Em primeiro lugar, bom dia a todos, tá? Cumprimentar o professor Raulino, José Carlos Raulino, bem professor. Cumprimentar todos os técnicos administrativos aí no nome do meu amigo Dilson, aí, professor técnico administrativo de Zona Sul, tá bom? E cumprimentar os alunos aí no nome do Elias, tá? E os demais aí participantes também. Tá, espero que vocês aí aproveitem, tá? Nosso palestrante, professor José Raulino, tá bom? E desejar aí os demais, tá? Bom dia aí, vamos para frente, vamos seguir que tá certo, tá bom? Abraço a todos aí, professor. À disposição quando o senhor precisar, viu? Se sente honrado com a sua presença aqui, o senhor passando um pouco aí da sua experiência, da sua longa experiência que o senhor tem aí nesse currículo muito rico, né? Aqui para o Instituto Federal. Convidamos o professor doutor José Carlos Raulino Lopes, graduado em Administração pela UFPA, em Direito pela Associação de Ensino Superior do Piauí, é especialista e mestre em Gestão Ambiental pela UFPA, doutor na área de Transporte Ferroviário e Logística pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, professor efetivo do Instituto Federal do Piauí, foi também, por 12 anos, consultor SEBRAE e SENAC Piauí, atuando nos seguintes temas: gestão socioambiental, logística, gestão de estoque, gestão de inovação, técnicas de vendas, excelência no atendimento, fidelização de clientes, metodologias 5 menos que são mais, produção mais limpa. Convidamos o professor para ministrar a palestra com o tema Aspectos Teóricos na Inovação. Muito obrigado. Obrigado, professor Gilvan, professor Francílio, por todo, pelo convite, primeiro, e pela confiança, Então, a responsabilidade é muito grande falar aqui com todos vocês. E, lógico, a gente vai tentar passar algo mais prático possível para que realmente a gente consiga entender o papel da inovação nos nossos dias atuais. Tudo que se abre hoje, um telejornal, uma revista, tem inovação pelo meio, algo inovador, é vender algo que é inovador, a tecnologia a meu favor, mas tem alguns temas que a gente às vezes fica meio em dúvida. Por exemplo, o tema tecnologia, o que é tecnologia. Então a gente vai desvendar um pouquinho os tipos de inovação, o que é inovação, tirar essa dúvida que se tem, é criatividade, é inovação, o que é que eu estou fazendo realmente, tá? Então a gente vai tentar, de forma mais dinâmica possível, pensei aqui nos slides, que a gente pudesse ir acompanhando, depois estará disponível para vocês, passo lá para o professor Gilvan, professor Francílio, tá? Quem quiser mais materiais também, a gente pode disponibilizar e compartilhar. Tá? Então vou compartilhar, o som tá ok, Tá tudo bem? Tá dando para escutar bem? Sim, professor, tá ok. Ok, pronto. Então, vamos iniciar aqui a compartilhamento. Eu pensei o seguinte, falamos em aspectos teóricos da inovação, eu pensei em mais um outro subtema, que eu acabei colocando como principal, transformação e competitividade. Então, hoje, todo mundo precisa está se adequando a essa nova realidade. Aí eu digo hoje não, sempre. Sempre. Eu gosto sempre de iniciar nossas palestras, nossas aulas com algumas reflexões. E eu coloquei algumas aqui para vocês. Primeiro, Heráclito. Estou falando aqui mais de 2000 anos. Nada é permanente, exceto a mudança.
Já começa daí. Poxa, então eu tenho que ter essa consciência que tudo está mudando o tempo inteiro e eu tenho que me adequar a esse processo de mudança. Mais um pensamento. Agora Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Uma mudança deixa de sempre patamares para uma nova mudança. Opa! Então quer dizer que a minha mudança não para em si própria. Ela já vai ser mais um passo para uma próxima mudança. E aí a gente vê sempre. Da carruagem veio para o carro, do carro a combustão, a gente fala no carro elétrico, e sempre está evoluindo. Sempre há uma evolução. E mais um pensamento para iniciarmos o nosso dia. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Stephen Hawking. Olha aí. Inteligência. Será que nós temos essa inteligência para nos adaptarmos? Nós temos que pensar que a adaptação ela deve ser uma constante na nossa vida, porque a mudança é constante, então eu tenho que me adaptar constantemente. O que vocês estão fazendo na área específica de vocês, de engenharia de materiais? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando? O que vocês estão desenvolvendo para que realmente tenha este patamar superior? Para que eu consiga mais um degrau. É pensar nisso, porque se eu vou fazer o que todo mundo fez, não vai ter um diferencial, não vai ter inovação. Devemos estar atentos. Eu vou colocar uma imagem agora. Quem já tiver visto o livro ou a imagem em si, por favor, não se manifeste nesse primeiro momento. Mas quem não viu esta imagem, consegue identificar o que é isso aí? Pode falar aí no chat ou pode abrir a câmera, o microfone. Alguém está identificando isso aí? Por favor, só quem não viu realmente. Não? Ninguém gostaria de arriscar? O que é a imagem? Não vou perder muito tempo, não. Vamos aqui para a próxima. Eu acho que agora consegue entender. A imagem anterior, só voltando aqui, vocês estavam vendo só a crista deste galo. O que eu quero colocar com essa imagem? É uma imagem do livro Zoom. O que eu quero colocar? Que às vezes eu estou próximo demais do problema e não estou vendo a solução. Às vezes eu estou próximo, envolvido demais e não consigo pensar em nada. Mas quando a gente começa a diminuir esse zoom, olha aí a imagem. Já está ampliando, eu consigo ver mais coisas, então eu tenho que olhar para os meus lados e ver o que está acontecendo. Vamos aqui, olha, diminuir o zoom. Estão percebendo aí? Diminuir um pouco mais. O galo está lá na janela no final da casa. Né? As crianças, olha aí, mais um. Vamos diminuir um pouquinho mais, já encontramos um outro elemento, essas mãos que não estavam, lembrando, estava lá naquela portinha daquela casinha. Mais um elemento. Opa, mas aparece esse em cima aqui, um O, um I, um S, um T, não sei. Vamos aqui diminuir o zoom. Opa, então quer dizer... Olha aqui, uma revista. Na revista, agora vou o inverso aqui, dá o zoom. Aproximando, 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 até que eu cheguei neste foco. O que é que eu quero colocar para vocês? É que às vezes eu preciso estar perto, investigar, como as investigações de vocês dentro da análise dos materiais. Às vezes eu tenho que ir lá realmente, por exemplo, no ponto lá de força de um determinado bloco de concreto, não sei. Você tem que saber. Mas eu preciso pensar na obra como um todo. O que aquele concreto vai resistir? Qual o tamanho do prédio ou da obra que ele vai estar inserido? Novamente, diminuindo o zoom, até chegar, aqui. Né? O livro, quem quiser dar uma olhadinha, Zoom, tem lá na Amazon também para vender, inclusive. Fazendo aqui propaganda, né? Porque eu sempre compro da Amazon, então sempre muito rápido e você pode até comprar o meio digital também. O grande desafio, portanto, é ser competitivo. Será que nós somos competitivos?
Eu gosto sempre de dizer para os meus alunos, será que vocês são competitivos? Porque nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Eu estou vendendo minha imagem, vocês estão vendendo a imagem de vocês estão vendendo o trabalho de vocês. A cada momento. Por que devo contratar o João e não a Maria? Ou não o Pedro? Ou não a Francisca? Por que não? O que cada um tem de diferente? Qual é o diferencial de vocês? Será que vocês são competitivos? A competitividade é destacar-se. A competitividade é a habilidade ou talento resultantes de conhecimentos adquiridos, capazes de criar e sustentar um desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência. Não é apenas criar, mas o sustentar. Estou falando aqui de Porter. Será que eu estou sustentando esse meu diferencial competitivo? Vamos pensar nisso. Parar de estudar, a gente não vai parar nunca. Lembro-me bem, eu me arrependo de não ter feito mais coisas ainda nesse período de pandemia. Mas ainda consegui fazer muita coisa. Por exemplo, eu tinha o meu processo para professor titular, que é um processo de análise, de banca, de tudo. Consegui meu processo durante a pandemia. Já tinha o doutorado e eu tinha muita vontade de ter o pós-doutorado. Iniciei, estou finalizando neste período de pandemia. Então, quer dizer, alguma coisa eu consegui fazer nesse período. E vocês estão conseguindo aproveitar esse momento? Eu não posso cruzar os braços. Eu não posso ficar parado esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que fazer algo que realmente traga uma mudança. Se eu quero um resultado, eu tenho que começar a investir hoje, para que eu realmente obtenha. Não sei em que tempo. Às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Investimentos que eu fiz na minha carreira há 20 anos atrás, eu estou colhendo hoje. Eu tenho que ter paciência, porque nem tudo é imediato. Às vezes, a inovação também precisa de um tempo. O problema é que, hoje em dia, existe um excesso de empresas similares, empregando pessoas similares, que tiveram uma educação similar, exercendo funções similares, tendo ideias similares, produzindo coisas similares, com preços similares e qualidade similar. Meu Deus do céu, quanta similaridade, né? Então é muita similaridade, minha gente. E o pior é que nós nos acomodamos da nossa similaridade. Nós não buscamos a nossa singularidade. O que é que eu tenho que o outro não tem? Que é isso que vai me fazer ser diferente. É isso que vai agregar valor. Pensemos então um pouquinho nisso aí. A solução? Destaque-se. Seja diferente. Seja novo. Será que nós não podemos estar contra a maré? Podemos. Agora, não é ser contra por ser contra. Eu tenho que justificar a minha posição, o meu posicionamento. Isso aqui é bem comum, a gente fala muito, né? Em época de crise, né? Crie. Está todo mundo vivendo num momento de crise. É o Brasil, é o mundo. Nós fomos pegos de surpresa, porque ninguém esperava que pudesse ocorrer uma pandemia. Lógico, a gente, no pior dos piores momentos, a gente já pensou nisso. Alguns filmes, né, já retrataram coisas semelhantes. Mas parecia algo muito distante. E nós acabamos vivendo isso aí. Nós paramos, o mundo parou. E tivemos que nos readaptar a uma realidade. Nós criamos. A criatividade é pensar coisas novas. Se eu vou repetir as mesmas coisas, não vou produzir nada a mais. Eu tenho que pensar em coisas novas, em criar coisas novas. E a criatividade é a habilidade de usar a imaginação para desenvolver coisas novas. Algumas pessoas possuem mais aptidão do que outras. Isso é lógico. Alguns desenham melhor. Outros têm um raciocínio lógico muito aguçado. Outros são ótimos em fazer textos, rimas. Cada um tem sua habilidade. Trata-se de um processo que deve ser sempre desenvolvido e aperfeiçoado. Não é porque eu sou bom que eu vou parar. Não, eu devo buscar ser melhor. Eu devo construir
algo novo e todos podem aprender a melhorar. Essa é que é a grande verdade. Eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem. E se eu não fui, se eu não sou, tem algo errado. Se eu estou continuando da mesma forma que eu fui há alguns anos atrás, algo não está correto. Eu preciso repensar minha própria vida. Se é que eu queira realmente ter esse diferencial competitivo. Não só em questão de valor de mercado, mas valor como pessoa mesmo. Mas da contramão, eu gosto muito dessa imagem. Com a idade, desaprendemos a ser criativos. Com até 5 anos, cerca de 98% das crianças, das pessoas, são altamente criativas. Aí vai diminuindo. Com 10 anos, só 30% são altamente criativos. Com 15 anos, 12%. Com 25 anos ou mais, 2%. Por que isso? As frustrações. Quando a criança está naquela fase de mexer, de provar, de tentar, às vezes nós, os adultos, os racionais, dizemos para eles o quê? Cuidado, isso vai dar errado, ninguém fez. Não, isso aí tá. Você vai cair, você vai se machucar, você vai se cortar, você vai sofrer, você vai cair. Vai. Nós vamos errar. Nós vamos tomar decisões erradas na nossa vida? Vamos! Não é que eu esteja desejando mal a ninguém, não. Porque isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso aprendizado. E eu tenho que saber aprender com aquilo que também não deu certo. Esse é o grande desafio. Aprender com o erro. No Brasil, você errar, você fechar uma empresa, eu falei uma empresa. É uma coisa horrível, é um perdedor, ele... Em outros países, ao contrário. É bom. É bom porque se tem uma certeza de que se você, pelo menos a gente não é certeza, mas a gente pressupõe, se você errou, você aprendeu com aquele erro. E o erro, ele nos ensina muito. Porque quando você pega realmente aquela pancada, você aprende. Você não quer mais. Então, nós vamos errar, nós erramos, mas nós devemos manter essa criatividade, essa vontade, esse ânimo de realmente criar coisas novas. Vejamos alguns conceitos também que são importantes, né, dentro da inovação. Esse conceito de tecnologia, né, como falei lá no início, ele às vezes, você diz, mas tecnologia é o quê? É o aparelho celular, né? Tecnologia é a TV, smart, isso, aquilo, outro. Hoje em dia, cada dia a TV está mais fininha. Espera aí. O conceito de tecnologia envolve mais do que isso. Ele envolve ciência, técnica, meios e produzir algo que seja útil à sociedade. Vamos ver aqui, então. Ciência é o conhecimento organizado, documentado e reproduzível. Isso é ciência. E o que é técnica? É o saber fazer, o know-how. Os meios são os insumos, equipamentos necessários a essa produção. E eu tenho que produzir algo que seja útil à sociedade. Aí eu cheguei nesse conceito de tecnologia. Portanto, se eu digo que tecnologia é ciência mais técnica, mais meios produzindo algo útil à sociedade, então, em um bolo de goma, eu tenho tecnologia. Bolo de goma, sim. Eu tenho ciência, tenho conhecimento organizado, documentado e reproduzível. Eu tenho técnica, o know-how, eu tenho o saber fazer. Tenho também meios, insumos, equipamentos necessários. Eu preciso, por exemplo, da goma, uma goma boa, uma goma de qualidade, e produzindo algo útil à sociedade. Um bolo de goma é muito útil à sociedade, então eu tenho tecnologia. Agora, o grande problema é que às vezes a gente não consegue entender que dentro do conceito de tecnologia, eu tenho a tecnologia que é simples e a tecnologia que é complexa. Aí sim. Agora tudo bem. A tecnologia simples, um bolo, é muito mais fácil de se fazer do que montar um computador. Aí sim, a gente está vendo agora essa questão de tecnologia em relação a simples e complexa.
Esse é um dos conceitos que gostaria de colocar para vocês. Outro também é alta tecnologia e tecnologia de ponta. Lembrando que a alta tecnologia é aquele que consome a tecnologia de ponta. E quando você diz uma empresa de tecnologia de ponta, é aquela que produz a tecnologia de ponta. Eu não estou inventando esses conceitos. Nós estamos trazendo aqui, principalmente do Manual de Oslo. Depois eu coloco as referências para vocês devem também ter conhecimento. Também do Freeman, que é um dos estudiosos da área de inovação, dos primeiros que a gente tem notícia, né, da década de 80, ele já tinha alguns livros. O próprio Philip Kotler, que é muito conhecido na área de marketing, mas ele também tem, juntamente com Fernando Trias de Bez, ele tem um livro, A Bíblia da Inovação, que também nos traz muito conceito interessante. Nós temos o José Carlos Dornelas, que é outro autor brasileiro também muito interessante, porque ele tem muitos casos práticos, assim como o Fernando Dolabella, que também é outro autor brasileiro que tem muitos casos na área de empreendedorismo e inovação. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é esse conceito básico para a gente situar no que é inovação e depois a gente vai para os exemplos. O raio. O raio caiu. Nós temos uma pedra chamada ímã, que é natural, que são revelações de coisas ou fenômenos existentes da natureza. Isso aí existe. O ímã existe também o raio. Isso nós chamamos de descoberta. Eu estou revelando algo que existe na natureza. Fiz uma descoberta. Mais um conceito para a gente, tá? Descoberta, revelação de coisas ou fenômenos existentes na natureza. Mas nós temos também esse para-raio e temos o eletroímã, que são fabricados pelo homem. Ele vê algo que existe na natureza e fabrica algo para o seu uso. Algo inédito, produzido pelo homem, independentemente de sua apropriação econômica ou utilidade prática, e que pode ser patenteada. Nós estamos falando do conceito de invenção. O invento pode ser patenteado. Mas olha o detalhe aí, pessoal. Não necessariamente vai produzir algo econômico, tá? Não necessariamente. Você pode pensar em algo que, para você, é interessantíssimo, mas para o mercado não é. Então, isso é uma invenção. É a ideia, tá? Então, estamos aqui no conceito. Descoberta, invenção. Continuando. A invenção é fazer algo essencialmente novo, mas sem a preocupação imediata com os resultados. Lembrando disso aí. Eu sou um inventor. O inventor, eu sei que tem muitos jovens aí, eu sou da época aí do Tio Patinhas, né? Do Pato Donald, Tio Patinhas. Lembro muito também do professor Pardal, que era um inventor. O inventor que ele não estava necessariamente querendo apropriar-se financeiramente dos inventos dele. Ele estava inventando porque ele gostava daquilo ali. Era a vida dele, era inventar. Inovação versus invenção. Agora vamos chegar aqui no nosso ponto-chave. Se eu tenho um macarrão, yakisoba, seja lá o que for, em geral é quente. Nós pensamos em um ventilador para esfriar, embora também frio demais é horrível, né? Na medida certa. Mas alguém pensou em algo que pudesse unir estes dois, ventilador com yakisoba. Olha o que foi que ele fez. Você está dando para ver aí, alguns devem estar no celular, a imagem está menor, mas é um ventilador que você coloca segurando no pulso. Um mini ventilador a pilha. Será que nós iríamos para uma casa de, sei lá, comida chinesa e botar um ventiladorzinho desse no pulso? Não sei, tá? Talvez seja apenas uma invenção. Mais uma aqui. Máquina de lavar, nós sabemos que desperdiça água. Embora estão cada dia mais sofisticadas, economizando o máximo de água possível. Mas alguém pensou na utilização desta água para descargas dos vasos sanitários. Alguém pensou ainda mais além e pensou numa máquina de lavar
dentro do banheiro que pudesse aproveitar essa água para o vaso sanitário. A ideia em si talvez seja muito interessante, mas eu não sei, eu fico às vezes imaginando essa máquina funcionando, você sentadinho lá e aquela... Imagina o ciclo número de centrifugação, né? Começa lá e você desconcentra, não? A ideia em si é muito boa, é uma invenção maravilhosa, mas será que alguém vai comprar? Será que vai se transformar em dinheiro, em inovação? Não sei, aí você tem que fazer pesquisa de mercado. Continuando. Criatividade versus inovação. Criatividade é pensar coisas novas. A inovação é fazer coisas novas e valiosas. Dinheiro. A medida da inovação é o poder que ela tem de se transformar em recurso financeiro. Esse é o grande parâmetro que nós temos de inovação. O desafio é, portanto, inovar. Então, nós temos que inovar? Temos que inovar, sim, 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 sim. Lembrando, então, que quando eu tenho ideia, eu tenho criatividade. Quando eu tenho ideia mais ação, invenção. Quando eu tenho ideia mais ação, mais resultado, eu tenho inovação. Então, só para a gente ter essa ideia geral do que é inovação e desse princípio da inovação. Entendam isso aqui que vocês vão entender muito bem tudo sobre inovação. Ter ideias é interessante, mas ideia é criatividade. Eu preciso mais do que ideia e ação, que é invenção. Eu preciso ter resultado. Será que entendemos os conceitos apresentados? Criativos, inventores ou inovadores? Pensar aqui. Leonardo da Vinci. Dizem, inclusive, que ele não era nem desse planeta, né? Porque foi bom em tudo que fez. Foi bom nas artes, nas ciências, nas invenções. Foi bom em tudo. Mas ele foi o quê? Criativo, inventor ou inovador? É difícil, às vezes, a interação assim, mas vamos lá. Ele é criativo. Ele foi criativo, perdão. Muito criativo. Ele tinha muitas ideias. Foi ele que preconizou, por exemplo, o helicóptero. Ele preconizou, né? Tantas outras invenções são marcas de Leonardo da Vinci. Santos Dumont, ele pensou e criou, tá? Então, nós falamos em criatividade. Ele foi um inventor. Criou, mas ele não queria algo financeiro no primeiro momento. Logo, ele já vinha de família abastada, então ele não tinha essa intenção, ele queria criar. Inclusive, dizem que um dos motivos da morte dele foi justamente ver o avião ser utilizado como uma máquina de guerra na Primeira Guerra. Então, para ele, foi a grande decepção da vida. E aí temos o quê? Steve Jobs. Steve Jobs, história belíssima, né? O lado bom que a gente conhece. Um cara excelente, que além de criativo, ele inventou, mas além de tudo, ele inovou. Ele buscou antecipar a necessidade. E aí vem um ponto-chave dentro do processo de inovação. Necessidade versus desejo. Algo como desejo é o quê? O desejo, ele transcende a necessidade. Necessidade é o quê? É fome, é sede, é o transporte. Mas quando você chega na fase de desejo, é muito mais. É status. É o querer realmente se destacar. Isso está dentro do desejo. Steve Jobs conseguiu bem isso aí. Ele conseguiu criar uma máquina, não estou aqui questionando não, que é melhor, que é pior, né? Mas uma máquina muito boa, que hoje se tornou, né, para quem tem o iPhone, é uma coisa melhor do mundo, isso e aquilo outro, né? Porque é mais do que essa máquina, é mais do que esse instrumento. Ele ganhou um status também. Inovações. Olha essa imagem, eu acho bem interessante, né? Creche de maridos. Ele não gosta de compras. Você precisa respirar? Temos a solução. Deixa aqui o seu marido e passe para buscá-lo mais tarde. É grátis, cobrando somente o consumo.
nunca perdemos nenhum marido. Quer dizer, uma coisa bem inusitada, mas que vai demonstrar uma inovação? Sim, uma inovação em marketing. Aí a gente tem que entender que inovação não é apenas aquela inovação mais voltada à tecnologia, mais voltada à tecnologia complexa. Um produto ou um serviço novo. Tem outros tipos de inovação. E aí é que a gente começa a ver a partir de agora. A inovação pode se dar através da implantação de ideias simples, que gerem aumento de produtividade ou ganho no investimento. Primeiro ponto. Podem ser ideias simples, mas com resultado. Pessoal, nós precisamos ter resultado dessa ideia. Inovação é a transformação de uma ideia em um produto, serviço ou processo novo ou significativamente melhorado para atender às expectativas da própria organização, do mercado ou do mundo. Por que eu coloquei esta observação? Porque às vezes a gente pensa que inovação é algo inédito no mundo inteiro. Não, a inovação ela pode ser dentro da organização. Pode ser uma inovação para vocês, para cada um de vocês que está terminando aí, ou está iniciando o mestrado. É algo também que eu chamo muita atenção. Às vezes a gente se prepara muito bem na parte acadêmica, mas a parte de negócios não. Às vezes você sabe muito, mas não sabe se vender. E quantas vezes vocês também já se depararam com pessoas com uma formação maravilhosa, você olha, meu Deus, que currículo lindo, queria ter um currículo desse. Mas a pessoa não consegue passar nem credibilidade face a tudo aquilo que ela conhece, daquilo que ela conquistou. E aí vem esse grande desafio. Será que nós estamos preparados, não só academicamente, com conhecimento básico, mas algo mais? Será que eu sei me expressar bem? Hoje o mundo exige isso. Se eu não estou me expressando bem, corram atrás. Cursos de marketing pessoal, profissional, comunicação e oratória, se vendam, pessoal. É importante que você tenha uma noção de imagem também. E, além disso, gestão. Será que nós estamos conseguindo gerir nossa própria casa? Daí começa tudo. Será que o nosso salário, o nosso rendimento, nós estamos sabendo aplicá-lo corretamente? Porque muita gente diz, se você quer regular suas contas aqui, é você economizar. Não necessariamente. Nós temos basicamente 3 formas. Economizar é uma delas. Mas nós podemos também, através de uma geração maior de renda, fazer outra atividade. Fazer uma atividade que te dê um rendimento maior e a outra através de investimentos. Você tem uma pequena economia e você vai investir para que ela renda mais. Cuidado só com a questão das pirâmides aí. Essa coisa de ganho muito rápido assim também, às vezes, é ilusão. Veja algo acertado dentro da tua área, dentro de algo que está inovando, que está crescendo realmente, que tem uma possibilidade de crescimento. Tá? A inovação é um elemento de sobrevivência. Qualquer que seja a empresa. Vejam as empresas. Uma empresa que me chama muita atenção é a Granado. Produz sabonetes, cremes, hidratantes. Uma empresa maravilhosa que praticamente quebrou até se reencontrar. Foi nas suas origens pegar sua real motivação de criação e aí trouxe para os dias atuais, adaptando e se deu muito bem. Hoje é uma grande franquia no Brasil inteiro. E quantas outras que se readaptaram à nova realidade. Imaginem só as empresas que não se readaptaram com essa pandemia. E o pior ainda, foi algo abrupto. Foi muito rápido. Ou você mudava ou morria. Foi mais ou menos essa escolha. Alguns se deram muito bem com a pandemia. Alguns empresários, eu acho que nem gostariam que voltasse ao normal, não. Preferem da forma que estão. Porque conseguiram se adaptar. Conseguiram ser rápidos. Conseguiram oferecer o que o cliente queria na sua casa. Na comodidade e na segurança da sua casa. Será que nós estamos preparados para isso? Para pensar esse algo mais?
O empresário deve conhecer seu negócio e as necessidades de seus clientes. É a partir deste ponto que começa a percepção para inovar. O que é que realmente você quer? Você vai comprar um carro, meio de transporte, ou você quer algo que vai chamar a atenção? Chama a atenção como? O que é que chama a atenção daquele público? Tanto é que os carros, por exemplo, os automóveis, são fabricados para públicos diferentes. O jovem, ele quer algo. Aquele que já está estabilizado vai querer um outro carro. E aquele que já tem uma certa idade vai querer outro carro. É como uma sandália. Na idade que nós estamos, né, a gente quer o quê? Algo que seja resistente, que aguente, né, a pancada e tal, que não vá ralar. A gente quer uma coisa prática. Quando você chega a 80 anos, como meus pais, eles querem o quê? Algo que seja confortável e seguro, que não deslize e que fique bem apoiadinho no pé. Isso é entender a necessidade de cada público. E vocês, dentro dos negócios de cada um, entendam essa necessidade, que aí não vai ter erro. Vocês vão conseguir realmente produzir algo que as pessoas queiram comprar. Lembrar também de Sócrates, né? Já bem antes, conhece-te a ti mesmo. Se eu não sei quais os meus potenciais, como é que eu posso me vender, como é que eu posso vender algo? Se adaptem, mas primeiro se conheçam. Isso é o mais importante. A inovação tem começo, meio, mas não tem fim. Tá? Não tem fim, a inovação. Alguns conceitos básicos de inovação. Isso aqui está tudo no Manual de Oslo, tá? Que era para ter uma nova edição. Há muitos anos se fala numa nova edição do Manual de Oslo, com mais conceitos de inovação, ou outras subdivisões desse conceito, mas já a gente espera isso há muitos anos, mas ainda não foi lançado. O manual que nós utilizamos, o manual de 2005, né, que ainda hoje é vigente. Uma inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço novo ou significativamente melhorado. Vejam aí, ó, novo ou significativamente melhorado, que gere realmente um diferencial. Mas pode ser também um processo novo ou significativamente melhorado, ou um novo método de marketing, uma forma diferente de divulgar, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Este é o conceito de inovação segundo o Manual de Oslo, que é o que nós utilizamos mundialmente como base da inovação. Aí vem, a inovação pode ser incremental, lembram lá do significativamente melhorado? Ou radical. Inovação incremental, quando existe melhoria no que se faz e ou aperfeiçoamento do modo como se faz, por acrescentar novos materiais, ou desenhos, ou embalagens, que tornam mais práticos produtos ou processos já anteriormente existentes. Ou ainda acrescentando utilidades diferenciadas ou melhoras evidentes que os tornam mais desejados pelos seus clientes consumidores e, portanto, mais competitivos. Então, a inovação pode ser incremental ou radical. Incremental, ele vai ter essa melhora. Não necessariamente vai mudar tudo, não vai ser aquele choque, mas ele vai melhorar. Um exemplo, uma cafeteira. Ela vai evoluindo, vai tendo mais funcionalidades, mas ela vai continuar sendo a cafeteira. Nós vimos aqui uma evolução, mas continua sendo uma cafeteira. Então, nós tivemos uma inovação radical? Não. Uma inovação incremental. Entendido até agora? É radical. A inovação radical é quando as novas ideias resultam em produtos ou processos totalmente novos, que antes não existiam no mercado. Pode provocar uma ruptura estrutural com o padrão anterior, estabelecendo novas indústrias, novos setores, novos mercados. Imaginem, hoje a gente fala muito de marketplace, né? O local onde você comercializa. A gente fala muito de internet. Hoje eu estou me vendo obrigado a estar na internet, porque senão eu não serei competitivo. Seja qual for a minha área de atuação. Eu preciso da internet para me dar visibilidade e fazer com que o cliente entre em contato comigo.
Vamos aqui um exemplo que todo mundo conhece bem. Transporte de arquivo. Começamos, na verdade eu comecei antes, tá, pessoal? Coloquei daí para dizer que sou um pouquinho mais novo, mas não sou não. Eu comecei naqueles disquetes flexíveis, né? Eram maiores, né? Com nada quase de capacidade de armazenamento e transporte de dados. Mas aí vieram esses disquetes mais resistentes e melhores, uma capacidade melhor. Nós tivemos o CD, que já tinha uma capacidade muito maior de armazenamento, usei muito CD. Aí veio o DVD, que ainda uma capacidade maior de armazenamento. Aí veio o quê? Veio o pendrive, e aí os pendrives foram aumentando, até chegar o quê? Hoje todo mundo diz que é o quê? Na nuvem. E chega lá onde é que vai ser. Aí muita gente acha que nuvem, onde é a nuvem? Nuvens são grandes provedores, lógico, que estão armazenando esses dados. E nós estamos ficando cada vez mais dependentes deles. Nós estamos armazenando nossas fotos, nossos arquivos, e quem sabe um dia eu precise pagar por tudo isso. Que na verdade já pagamos, né? Quem quer mais armazenamento tem que pagar mensalmente. É outra forma, foi um novo negócio criado, pessoal. Hoje não se fala mais em disquete, em CD, em DVD. Hoje até as músicas, não se vende mais música em CD, em DVD. Hoje nós temos as plataformas de streaming e tantas outras formas de vender músicas, de vender vídeos, de vender filmes, séries. Eu às vezes fico assim, pensando, né, quando as pessoas dizem, porque a Globo está acabando. A Rede Globo acabou. Não está acabando não, pessoal. Ele está mudando. Ele se adaptou antes dos outros. Hoje, ele ganha muito dinheiro, não mais com a programação da TV Globo, mas tantos outros canais e tantas outras plataformas que a Globo hoje utiliza para vender seus conteúdos. Conteúdo de imagem, conteúdo de vídeo, conteúdo de notícias, filmes, séries, né? Então, quer dizer, mudou, se adaptou a essa nova realidade. Os tipos de inovação, agora só falando, né, de forma mais exemplificada, assim, bem mais gráfica, para a gente entender bem. Nós temos a inovação em produto, processo, marketing e organizacional. Só que o detalhe, no primeiro momento, às vezes quando a gente está estudando inovação, você diz, são 4 tipos. Não. Por quê? Nós temos a divisão, produtos em bens e serviços. Então, são 5 tipos de inovação. Inovação em produto, bem, inovação em produto, serviço, inovação em processo, inovação em marketing, inovação organizacional. Lembrando que ela vai se redividir novamente em incremental e radical. Até agora, espero que esteja tudo ok. Se não, anotem aí que a gente vai, depois da apresentação aqui, a gente vai para um momento de bate-papo aí. Olha aí as distinções entre as inovações e vejam aí que entre processos e organizacional, nós temos aí uma ligação. É como se fosse aí, tem alguns casos que eles ficam muito próximos, tá? Você fica, é processo ou é organizacional? Organizacional, para a gente tirar essa dúvida, é quando você tem uma transformação maior a nível de organização, e não só algo pontual em um processo de produção, por exemplo. Tudo isso, pessoal, de acordo com o manual de Oslo. Aí o caso de fronteira, né, mais frequente, né, em pesquisa sobre inovação. E a inovação, como falei lá no início, ela não é necessariamente para o mundo, ela pode ser uma abrangência para a empresa, para a organização, para o mercado em que ela atua, de repente para a cidade, para o estado ou para o mundo. E quantas vezes a gente vê exemplos de empresas que saem, por exemplo, da capital, que é uma concorrência muito grande, e vai para o interior. Ela vai com a estrutura que ela tem, que é tímida para a capital, mas quando chega no interior, meu Deus, que empresa diferente, inovadora, o salão que não é na casa do próprio cabeleireiro, é um salão com vitrine, com uma coisa bonita, com produtos. Ela trouxe, na verdade, uma ideia que aqui em Teresina, na capital, seja lá nas cidades maiores, é algo já batido, já que não gera um diferencial. Mas ela vai para outro local, outro mercado, que lá é o grande diferencial. Tá? Mas a inovação pode ser apenas internamente. Ela também é inovação. Alguns exemplos de inovações em pequenas empresas, que é a nossa grande realidade, as pequenas empresas. Por exemplo, nós temos os sabonetes produzidos pela Botânica,
que ela imitou aí como se fossem frutas, né, como se fosse uma torta, uma coisa. Ele criou, então, um nicho de mercado específico e uma inovação em produto. Nós temos também uma cachaça que ela introduziu, né, o controle de processos de análises físico-químicas, né, e criou um grande diferencial também, uma cachaça diferenciada. Nós temos uma inovação no processo. Foi o processo de fabricação, a introdução de controle de processos, né, de melhorias físico-químicas. Temos mais um exemplo aqui. Essa empresa, no caso, implementou um sistema de e-commerce. E-commerce, pô, não é uma coisa tão simples hoje, sim, mas ela não tinha. A nível interno, uma coisa pequena. É aquela dona Maria que ela tem lá uma fabricação de um determinado produto que ela antes vendia apenas no mercado local, porque ela não tinha como vender para fora. Mas ela descobriu que pode vender. E hoje existe esse marketplace, como falamos agora há pouco, que eu posso vender ou no Magalu, ou posso vender na Americanas.com, ou no Mercado Livre. E eu gero uma confiança também para quem compra. Eu, por exemplo, eu não tenho nada contra nenhuma das plataformas, mas eu prefiro, por exemplo, Mercado Livre. Compro muito Mercado Livre, por quê? Eu pago diretamente para o Mercado Pago. Se o produto não veio como as especificações ou não chegou, de alguma forma, o vendedor não recebe o dinheiro. E eu recebo meu dinheiro de volta. Então, eu tenho uma segurança. Diferentemente do que acontece na OLX, que é um anúncio, você vai negociar diretamente com o vendedor. Se ele não for honesto, ele vai vai ser negativado. Mas alguns não estão nem aí para isso. Então, eu prefiro isso, né? Ter esse marketplace que eu possa ter uma confiança, alguém intermediando, embora ele cobre, tá? Sim, então, nesse caso aqui, nós temos uma implementação de marketing. Utilizou novos canais para comercializar. Vamos mais aqui. Nós temos essa empresa, um exemplo aqui mais antigo, né, da Web 800, que ela criou um serviço de obtenção de números telefônicos através daquele VoIP. Né? E aí foi o quê? Ele criou, na época, hoje você praticamente não utiliza mais mensagem de voz, utiliza as mensagens instantâneas, que são praticamente gratuitas. Ele criou um serviço novo, que hoje o WhatsApp cria outro serviço, que o Uber criou outro serviço, que o 99 criou outro serviço, que o 99 tem Uber Eats, criou outro serviço. Uber Eats foi um serviço criado a partir de um serviço principal, por quê? Porque notou-se que muita gente pedia Uber para pegar uma determinada alimentação, fazer compras, então criar. Minha gente, é olhar para o mercado, é ter essa visão mais ampla, aquilo que nós falamos lá no início. Às vezes eu tenho que estar próximo, mas às vezes eu tenho que me afastar um pouquinho, para ter a visão do todo. Mais um aqui, esse jogo aí é uma construção dos jogos. Hoje a maioria dos jogos interativos aí tem essa construção juntamente com aquele que joga. Então, é organizacional, porque o próprio cliente faz parte da criação. Então, é uma inovação organizacional. Mais uma, imagine aí produzir pão de queijo de soja, com soja. O queijo não tem a questão do intolerante à lactose, né? Então, você criou o quê? Um produto novo também. Mais alguns exemplos aqui. Essa máquina aqui, quem já foi lá em São Paulo, pegou o táxi, pegou o metrô, já viu essa 24x7 cultural. Máquinas de livros. Olha aí. Quebrou tudo. Você está lá e pega um livrinho, mas hoje você tem outras formas. Hoje, meus filhos têm um Kindle, se eu não estou enganado. Né? O Kindle, você vai lá, compra o aparelhinho, tipo um tablet pequenininho, e você baixa os livros. Compra o livro agora digital. E ele assemelha-se muito a uma página de livro. Até hoje, a questão de não ter reflexo, isso, aquilo, você lê à noite. Cara, que coisa maravilhosa. Né? Então, aqui, esse exemplo é um novo modelo de negócio de venda de livros que permitiu o ganho de escala, deixando, né, a possibilidade de um volume maior de vendas. Aqui, no caso, foi organizacional também. Mais uma é a questão dos
escritórios virtuais, mas serviços de alocação de espaço. Nós criamos o quê? Serviços novos. E aqui são joias produzidas a partir de sementes. Nós temos um apelo muito grande, mas é um produto também novo, né, que gera um valor também. Mais exemplos aqui de inovação. Inovação em produto ou serviço. Quem não queria uma escada dessa aqui, né, criança? Olha, maravilhoso, né? Além de bela, a escada bem funcional para a criança. As mulheres, principalmente, olha aí para guardar os sapatos. Você imagina aí quantos pares nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pares, 16, 17 pares, sei lá. Funcionalidade também. Tá? Então, a praticidade com funcionalidade. Quem não estava debrulhando feijão e, de repente, a bacia, né, que a gente botava em cima da perna, ou descascando laranja, a bacia vira e derrama tudo. Olha aí a possibilidade de uma coisa tão simples, funcional também. A gente vai cortar alguma coisa, e agora no momento de pandemia, eu acho que todo mundo acabou usando muito mais a cozinha, né? Inclusive eu mesmo vou negar não, quanto eu já usei na cozinha, né? E essa tábua aí é muito prática, minha gente. Você corta e depois joga dentro da panela sem derramar nada. Show de bola. O cabide, além de tudo, funcional e ecológico. Ele vende só esse ganchinho e você conecta 2 garrafas PET pequenas e não vai amassar essa parte aqui, né? Porque o cabide em geral amassa. Escada prática, né? Escada e cadeira. Então, hoje, os apartamentos, as casas cada vez menores precisam de móveis bem funcionais. Esse aqui também é um maravilhoso, eu sempre digo, esse aqui eu gostaria de ter um só para dizer, eu tenho um sofá-cama. Né, beliche, perdão. Não é nem só um sofá-cama, não. É um sofá-beliche. Show, né? É uma coisa diferente. Não estou dizendo aqui que seja gostoso, mas é diferente, é uma coisa que chama atenção, um design diferente. Aproveitar espaços, vocês estão vendo aí que as escadas que sobem para esse segundo piso, porque você nunca aproveita o que tem acima da tua cama. E aqui é uma forma de se aproveitar, no caso, o que tem embaixo da cama. E aproveita cada um dos degraus como gaveteiros. Também é uma ideia maravilhosa, além de criar um closet embaixo da cama. Aqui em Teresina, o Zezé, na borracharia, ao lado do 25BC, ele vai até você, ele resolve o teu problema onde você estiver. Ele pode só encher o pneu, mas se não, ele tira o pneu, leva na moto, remenda e bota no teu carro de novo. Mas ele tem um compressorzinho também. Aqui é o Homem Pizza e tem também a Mulher Pizza, isso em Curitiba. Porque lá tem um problema, como é muito frio em alguns momentos do ano, a pizza esfriava. E ele disse, não, eu vou até a casa do cliente. Eu vou e faço a pizza lá, vai estar quentinha. Então ele faz na porta do cliente, a pizza. Hoje ele já tem cadeira, mesa, descartáveis, vende tudo, na verdade. Aqui em Serra Negra, São Paulo, uma cidade também muito bonita, interessante. Caldo de cana bem arrumadinho. E aqui em Teresina, nós temos vários também. Nós temos alguns que andam numa moto, um que anda empurrando um carrinho também, com motor diesel. Várias formas que você tem de ganhar dinheiro com algo que é novo. Você ir até o cliente. Inovações organizacionais. Aqui eu vou logo adiantar, quando eu estou no presencial, eu pergunto o que é isso aqui. E a maioria me diz que são obras de cerâmica, né? Na verdade, não. Na verdade, todas são velas decorativas. Aí uma vez um aluno me disse, professor, mas quem é que vai queimar uma vela linda dessa? E deve ser caríssima. Eu disse, justamente. Algumas pessoas querem dizer isso. Cara, eu não estou queimando uma velinha de 7 dias, não. A minha vela é diferente. Tá? Então ele tem um público específico. Aí é no Shopping Pátio Brasil, lá em Brasília. Então tem um público específico que vai comprar essa vela aí mesmo. Aqui a máquina de livros, nós já vimos, tá? 24/7 cultural. Aqui é o balneário municipal em Águas de Lindóia, linda cidade. E eu sou apaixonado por carros antigos. Lá tem uma feira anual, né? Um encontro anual de veículos antigos. É linda a cidade. E tem aí esse balneário, porque dizem que as águas de lá são águas medicinais, que tem, inclusive, um efeito rejuvenescedor nas pessoas. Eu tomei lá, né? Eu arrisquei. Né? Vamos ver se realmente fico mais jovem, né? Inovações em processo. Nós temos vários tipos, por exemplo, em produção de novos equipamentos de automação.
Hoje é inadmissível você ter um frigorífico que não tenha todo o maquinário para ser tudo rápido. Tá? Tem que ser muito rápido, porque senão você não é competitivo. Outra, tem um exemplo aqui, o aproveitamento de água aquecida. É bem simples, pessoal. É um local, um restaurante, que tem uma câmara frigorífica, e nós sabemos que a câmara, para esfriar, ele precisa perder calor. Ele pegou justamente aquela tubulação para perder calor e jogou lá na estufa. Ótima ideia. Então você está utilizando energia para duas coisas ao mesmo tempo. E outra aqui é o aproveitamento de resíduos de uma pocilga. A porca-terra, depois que alguém quiser ver o vídeo, é bem interessante. Porca-terra, P-O-R-K-T-E-R-R-A. Porca-terra é uma empresa, inclusive lá de Brasília, uma pocilga, e ele hoje aproveita tudo. Aproveita o esterco, e ele faz biocombustível com o restante do óleo também. O esterco, ele faz o gás, né? No caso, existem sistemas de biodigestor, né? Biodigestor, que ele acumula e utiliza em toda a fazenda. Economiza, em média, mais de 100 botijões de gás por mês. Só para ter ideia do quanto ele está economizando com esse sistema. Aí tudo, ele utiliza tudo, né? Uma inovação no processo, onde ele diz lá, o Paulo diz o seguinte: hoje eu ganho dinheiro com o que era lixo para mim, com o que era resíduo. Hoje eu estou ganhando dinheiro. Está fabricando só de biocombustível, né? A partir do óleo, né? Do porco, né? Como é? Fugiu aqui. Dejetos, professor? Oi? Dejetos dos Não, animais? o dejeto ele produz o gás, né? É o biodigestor. Ele produz o biodiesel. Biodiesel a partir do óleo do porco, que é do tocinho. Pronto, tocinho, que eu estava lembrando aqui do termo que a gente usa. Tá? Então ele faz aquilo ali. Hoje ele produz mais de 5 mil litros de biodiesel por mês. Olha aí o que ele está economizando, na verdade. Então, como ele diz, o que ele jogava fora, hoje ele está ganhando dinheiro com isso. Então é interessantíssimo. Se alguém puder ver aí depois, vejam aí, Porca-terra, P-O-R-K, terra, T-E-R-R-A. Tem até um vídeo, mas não vai dar para me passar hoje. Inovações de marketing, né? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: comecemos pelo grande desafio, que é o novo marketing, que a gente chama de inbound marketing, que é mais o quê? Cativar. Aí eu fui lá em Antoine de Saint-Exupéry, né, com a obra O Pequeno Príncipe, e trouxe essa parte que o Pequeno Príncipe está conversando lá com a raposa, né? Eu não preciso de ti. Tu não precisas de mim. Mas, se tu me cativas, ou se me cativares, e se tu me cativar, né, ambos precisaremos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Será que nós estamos conseguindo cativar? O inbound é justamente isso, o inbound marketing. É você se fazer útil para as pessoas te procurarem, as pessoas te visitarem lá no teu site, né, te seguirem. Será que eu estou fazendo isso? Que as pessoas me sigam? É aproveitar, então, esse momento. Como cativar? É mais uma parte que eu trouxe lá do livro. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto dos olhos e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Cuidado, né, com esse pensamento. Mas a cada dia, tu te sentarás cada vez mais perto e vai chegar esse momento em que você vai cativar. Mas cuidado, às vezes a linguagem, você fala demais e você se complica. Tem que ser objetivo, falar realmente o imprescindível. E aí vai, inbound marketing e o outbound marketing. O inbound marketing é um novo marketing, é qualquer técnica ou tática de marketing que se baseia em ganhar o interesse das pessoas em vez de comprá-las. O velho marketing é qualquer técnica de marketing que empurra
produtos e ou serviços para clientes. Se eu entendo, aí volta um pouquinho. Se eu entendo a necessidade, o desejo do meu cliente, eu vou produzir aquilo que ele quer. Esse é o grande desafio. Entendo as necessidades e desejos, olhem mais à frente, que vocês vão encontrar esses produtos, serviços inovadores. Mas cuidado, gosto sempre de pegar aqui essa frase do Antônio Hermílio de Moraes, grande empresário brasileiro, né? Era dono do grupo Votorantim, da CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, da própria Transnordestina Logística S.A., que é também do grupo, que o que eu faço de donativo, só eu e Deus ficamos sabendo. Meu pai me ensinou que donativo com propaganda não é donativo, é comércio. Então, só abrir esse parêntese aí, porque tem muita gente que diz que eu estou fazendo aqui, que quer aparecer. Peraí. Se eu estou mostrando a visibilidade daquilo que eu estou fazendo, não é um donativo. Ele quis dizer assim, não é uma boa ação por fazer a boa ação. Você está lucrando com aquela boa ação também. Então, é comércio. Vejamos mais alguns exemplos de inovação em marketing. O pessoal está terminando aqui para a gente começar a nossa discussão. Peça publicitária da Hortifruti, né? O Cine Hortifruti. Olha como ficou legal. Inclusive foi vendida agora a Hortifruti, né? Bem vendida, porque uma empresa que cresceu muito. Chuchu Rack, de tão distante para a Hortifruti. Quem assistiu o filme sabe, né? Que ele mora em tão distante, né? Para a Hortifruti. Então, o Chuchu. Pimentão Valente. Ele se libertou dos preços altos. Mais um. A Hortifruti apresenta e o Coentro levou, um clássico da Hortifruti. Coisa assim simples, pessoal, mas olha a criatividade. Horta de Elite, na época do filme Tropa de Elite, né? Se não for Hortifruti, pede para sair. 007, o espigão que me amava. Um agente a serviço de Sua Majestade, o cliente. Batatas do Caribe. Uma batalha pelos tesouros da Hortifruti. Então, olha aí como foi bonita, né? Chamava muita atenção. Outra aqui também, né? O Quiabo Veste Prada. Muito bem feito também. Então, são coisas, assim, criativas, que chamam a atenção. Mas é isso que faz vender? Não, mas ela ajuda. Com certeza, é algo que vai empurrar, que vai alavancar essas vendas também. E uma sacola? Que tal uma dessas aí? Olha aí, a mesma sacola, só uma impressão diferenciada. Olha essa aqui, que meiga, né? Uma coisa angelical. Mas essa aqui, necessitamos voluntários. Essa também eu acho muito interessante. Você pega o próprio cordão da sacola e já teve um outro efeito totalmente diferente. Tua marca está aí, está sendo vista, todo mundo está vendo tua marca, está valorizando tua marca. Essa aqui, cuidado, né? É complicada essa aí. Olha, essa para não fumar, né? Para parar de fumar, também é bem apelativa. Essa aqui do Greenpeace, também dê a mão, né? Aquela ideia de que chama atenção, minha gente. Essa aqui também de academias, produtos fitness, né? Também chama muita atenção, interessante. Coitado do ganso, né? Essa é muito bonita, semelhante àquela primeira do cordão, muito bonita também. Olha aí como quando solta, como fica uma elegância na embalagem, né? Mas como estimular, então, a inovação? Só mais alguns conceitos para a gente fechar aqui. As práticas estimulam a inovação. Eu tenho que estimular a inovação através da criatividade, da comunicação, da capacitação ou formação. Hoje a pedagogia prefere utilizar o termo formação, né? Ao invés de formação inicial e continuada. Então, eu preciso ter realmente, e reconhecimento e recompensa. Reconhecer as pessoas que te ajudam. Quantas vezes nós nos sentimos até injustiçados quando a gente dá aquela ideia legal, quando a gente faz algo diferente e ninguém parece que olha pra gente. Fez a obrigação. Sim, mesmo que seja obrigação. O que é que custa? Aqui na minha casa, o meu filho de 8 anos, ele é mais assim, ligado assim, comigo e tudo é como eu. Obrigado. Uma besteira aqui, não, obrigado. O que custa dizer obrigado, minha gente? O que custa? O que custa agradecer? Então, reconheça as pessoas e
pense também, não é comprar ninguém não, é recompensar. Realmente, ele fez algo interessante, você recompensa. Temos que entender a inovação como um processo sistemático e contínuo. A inovação não tem, como falamos lá no início, não tem fim. Ela tem início, tem meio, mas não tem fim. Ela é sempre constante. E aí, o processo de inovação pode se resumir nessa máquina aí, o tempo inteiro, produzindo inovações. E ela é o quê? Esse ciclo aqui, né? É um ciclo formado pelo levantamento, né? Eu vou buscar o máximo de ideias, aí vai a criatividade, né? Proposta de ideias, aí eu vou selecionar, porque nem todas estão aptas a serem colocadas em prática, ou pelo custo, ou pelo momento atual, ou pela conjuntura econômico-política, nós não sabemos. Então, selecionar as melhores para o momento. As oportunidades e estratégias que são definidas, e aí a gente vai à definição dos recursos. Que recursos? Humanos, materiais, patrimoniais, tecnológicos e financeiros. Eu tenho que pensar nos recursos necessários, pessoal. Às vezes eu paro uma ideia não por recurso financeiro, mas por recursos humanos. Não tenho pessoas que possam desenvolver essa ideia. Ou que tem, mas é caro demais, não dá para o meu contexto. E aí vem os recursos implementados, a gente vai para essa fase de implementação, e aí vai para o levantamento novo. E o interessante desse processo de gestão da inovação é que nós temos no centro, olha aí, nós temos a aprendizagem em todos os momentos. Ela deve ser registrada. Para quê? Para que eu não erre mais. Se não deu certo agora, então eu vou agora buscar fazer de uma forma diferente. Não é que, lá como Thomas Edison, eu não vi 99 erros. Eu vi 99 chances ou oportunidades de não construir a lâmpada, como era. Tá? Então, é nesse sentido. Lembrando da criatividade, da comunicação, da capacitação e do reconhecimento e recompensa, que são esses fatores que vão estimular a inovação. Tudo isso com comprometimento e atitude. Mas, tudo isso necessita de quê? Como falamos, comprometimento. Se cada um ficar olhando para o seu, não, eu não vou fazer não, porque só eu faço. Eu não vou fazer porque isso não tem nada... Gente, eu quero ser diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Se eu quero um final diferente, eu tenho que fazer um meio diferente. Se eu quero ser igual a todo mundo, ser comparado a todo mundo, então tudo bem. Vai lá, como todo mundo está fazendo, faz. Aí, o que é compromisso? Compromisso é permitir que o outro entre na nossa vida. É sonhar junto, sem se sentir ameaçado. Marcar um horário, sem se sentir controlado. Dividir o espaço, sem se sentir invadido. Compromisso não é falta de liberdade. Compromisso é o exercício da liberdade de estar com alguém. Isso é compromisso. Não se sentir o tempo inteiro vigiado, controlado. Ter realmente essa noção de que eu vou fazer a minha parte, vou fazer o melhor que eu puder fazer, sem esperar nada em troca. Se você consegue colocar isso na tua vida, fazer sem esperar nada em troca, você vai se frustrar muito menos. E você vai ter essa possibilidade de crescer muito mais. Para finalizar, mais uma vez, eu repito, olhe o que todo mundo olha e enxergue o que ninguém viu. Sonhar só dormindo. Acordado, inove. Obrigado a todos vocês. Espero que tenha realmente passado pelo menos esse básico aí. É um desafio muito grande, porque o tempo, às vezes a gente consegue trabalhar isso aqui em 40 horas, passar esses conceitos e trabalhar com mais tranquilidade. Mas, nesse pouco tempo, espero ter passado o suficiente para vocês. Me coloco à disposição de todos vocês e todas vocês, tá? Os contatos aí. Bom, vamos deixar de compartilhar, como é. Agora voltar para a apresentação. Pronto, estou à vontade agora aqui com vocês. Espero que eu quero agradecer, professor. Pessoal, nesse momento a gente vai abrir aí para as perguntas, Podem perguntar aí ao professor, Uma excelente palestra, Todo mundo elogiando aqui no chat, professor.
E, enfim, já é um sucesso garantido, né, professor? A sua experiência nessa área, enquanto consultor do SEBRAE, enquanto professor do Instituto, né, já me conheço aí há mais de 12 anos e sei da sua competência e sabia o quanto o senhor é dedicado e quanto o senhor tem compromisso aqui com a gente, né, poder trazer seu conhecimento, poder compartilhar esse momento. É interessante para a gente, enquanto aqui programa de pós-graduação em engenharia de materiais, a gente estuda os materiais e produz inovação, então conhecer os aspectos teóricos, como funciona o mercado, como funciona aí todo o sistema e a rede de inovação é bastante interessante para que a gente possa produzir e alcançar objetivos maiores. Vamos lá, pessoal, alguma pergunta? Mais uma vez agradeço, tá, Francílio, a todos vocês aí pela atenção, né? E me coloco à disposição. Como eu falei, é um tema assim que a gente passa horas e horas conversando e que não se esgota. Tem alguns livros, quem quiser, depois indicações, a gente faz indicações, me peçam aí, a gente não tem o erro, não. O material depois eu passo também para vocês, não tem segredo aqui, não. Inovação não pode ter esse segredo, não, né? A gente tem que compartilhar, na verdade. Compartilha. Tem uma pergunta aqui da Renata Rezende. Pois não. Queria saber sua opinião, como inovar uma ideia em tempos de pandemia. Perdão, só o final aí, como inovar? Uma ideia em tempos de pandemia. Ah, perfeito. Olha, Fernanda? Renata Rezende. Ah, Renata, e a todos vocês, né? Na verdade, a inovação, como eu coloquei, ela deve pensar nesse algo diferente e deve analisar também esse contexto. Como assim? Quais as necessidades e desejos deste meu cliente? No caso, a gente pode falar aqui do cliente nicho de mercado, né? Porque eu não vou trabalhar, às vezes, para uma pessoa especificamente, mas o nicho de mercado. O que é que eles querem? O que é que eles estão precisando? Às vezes você acha que não tem oportunidade, você começa a olhar para um lado e para o outro aqui, aquela ideia que eu coloquei lá no início das imagens. Às vezes eu tenho que estar muito próximo para que eu consiga enxergar os detalhes, mas eu tenho que, às vezes, ficar longe para me entender o contexto como um todo. Então, inovar no sentido de que você consiga ver o específico, mas também que você consiga ver esse todo. Abrir realmente essa tua visão. Olhar as necessidades e desejos. A partir daí você consegue construir qualquer coisa. Ah, eu quero inovar onde? Na cozinha. Pronto, eu entendo de cozinha e tal, eu vou agora inovar. Vá na cozinha e comece a ver quais as dificuldades que você tem na cozinha. Quais os utensílios estão faltando na tua cozinha. E a partir daí você vai vendo. Lógico, vocês também já tiveram, ou se não tiveram, vão ter aí algo sobre propriedade intelectual, né? Então aí você vai lá pesquisar, já existe isso, já existe aquilo outro, você vai pesquisando. E a partir daquele momento, você consegue até desenvolver algo. Na construção civil é do mesmo jeito, na gestão é do mesmo jeito, em todas as áreas. Entendam a necessidade e desejo do teu cliente, que vocês com certeza vão conseguir algo novo. Agora, isso é exercício, tá? Isso é exercício. Espero ter respondido. Mais alguém? Alguma pergunta? Professor, eu tenho uma. Sim, fica à vontade. Na sua experiência aí no SEBRAE, quais os principais fatores que impedem a inovação nas empresas piauienses? Francílio, medo. Medo. Sabe por quê? Nós temos medo de arriscar. Nós temos medo de mudar. A coisa está dando certo. Quer dizer, às vezes não está nem dando muito certo, não. Mas eu estou escapando, né? Aquela coisa, vai, não vai, estou escapando. Mas eu tenho medo, porque de qualquer forma, eu já estou com aquele pé seguro. Eu até comparo sempre, quando eu estou nas palestras, eu digo, olha, vamos pensar o seguinte, eu estou aqui em pé, numa boa, aí eu tenho que dar um passo adiante. Naquele momento de dar o passo adiante, eu fico só em um pé, não fico? Não tem um momento que eu fico só em um pé? Olha a instabilidade, eu fico com medo. E outra, eu não sei o que é que tem lá na frente. Vai que é uma pegadinha. Eu lembro que tinha umas brincadeirinhas lá, eu acho que era o programa Silvio Santos, né, que tinha
umas provas, né, que você ia correndo, era Faustão, eu acho que era o Faustão, que tinha uma prova que era você ia correndo dentro de uma piscina em cima de como se fossem umas pedras. Só que uma delas não era fixa. Algumas delas eram tipo um balão. Aí você pisava e afundava. É mais ou menos isso. Você tem medo. E nós fomos educados para isso, para termos medo. É como eu falei lá no início, da criatividade vai diminuindo com o passar do tempo. Por quê? Porque as pessoas vão me fazendo medo. Olha, você vai errar. Olha, você já vai cair. Olha, o fulano já caiu. Ele fez a mesma coisa que você. Mas, de repente, não foi a mesma coisa. Não foi. Foi diferente. Você tem que olhar. Ah, ele caiu. Por que ele caiu? Aí você vai investigar. Ele caiu porque ele seguiu estas etapas. Mas eu estou propondo uma diferente. Pode dar errado? Pode. Mas eu tenho que arriscar. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que arriscar também. É aquela frase, né, aquele jargão popular. Quem não arrisca, não petisca. Às vezes eu preciso arriscar, mesmo com a possibilidade de errar, porque nós estamos vivendo, nós temos essa possibilidade de erro, né, não tem como, a gente sempre está arriscando a nossa vida. Sair de casa é um risco. Posso bater o carro, pode acontecer, se eu for pensar só em uma coisa ruim, meu Deus do céu, eu fico logo em casa, né, esperando o avião cair, quem sabe, né? Não sei. Então, o medo, tá? Eu julgo isso aí, Francine. Perfeito, professor, entendi. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Então, professor, a gente não tem perguntas, só gostaria de agradecer, né, chamar nesse momento, gostaria de convidar o coordenador do mestrado em Engenharia de Materiais, professor Dr. Gilvan Moreira da Paz, para realizar o encerramento do evento. Eu até corri muito, viu, professor Gilvan? Eu corri para ter esse momento aí para a gente bombardear de perguntas aí, para discutir, né? Mas é isso mesmo, fique à vontade. A gente sempre se prepara para esse momento, o pessoal fica meio assim, mas a gente, como professor, como palestrante, é como diz, a gente vai para a guerra, entendeu? A gente vai com tudo. Mas, assim, agradecer mais uma vez o senhor aí pela belíssima palestra, tá? Assim, só crescendo, né? A gente só tem a ganhar. A gente espera contar com o senhor mais vezes aí em outros eventos que a gente pretende fazer, que a gente está aqui, né, buscando essa pegada da inovação, né? Mas não é inovação no sentido, às vezes, que o pessoal tem, mas inovação nesse sentido mais amplo, que o senhor falou, entendendo o que é inovação de verdade, seguindo as etapas, seguindo o passo, juntando a isso uma metodologia, né, científica, aproveitando a estrutura que o programa de pós-graduação tem, que o IFE tem, e entendendo também que essa parte de conhecimento ela é compartilhada, não existe mais esse negócio de conhecimento fechado, né? O conhecimento ele é aberto, ele é compartilhado. Claro que existe, né? Você precisa que as boas ideias, aquelas que vão gerar um alto valor de impacto, ela tem toda, né, um outro tratamento, mas isso não impede você de ter esse compartilhamento de ideias. Né? Então, assim, agradecer ao senhor, agradecer a todos os presentes aí, né, já aproveitar, né, para fazer o convite, tá, da palestra de agora à tarde, tá? Agora à tarde nós vamos ter a palestra com o presidente do Centro das Indústrias do Piauí, né, o senhor Raimundo Andrade Júnior. O Centro das Indústrias, ele conta hoje com mais de 100 empresas, né, que fazem parte desse centro. O Andrade ele vem tentando implementar justamente, Raulino, essa metodologia da inovação, mas não de qualquer forma, ele está buscando parcerias, né? Ele já procurou o Instituto, a gente tem tendo uma conversa para ver se a gente consegue fechar uma parceria, e hoje ele vai fazer a apresentação desse Centro das Indústrias, né, que é o CIE. Então a gente conta aí com a participação de todos, tá? Vai ser muito bom, tá bom? E aí, até mais tarde, mais uma vez, obrigado para todos vocês. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado aí pelo convite e à disposição, tá? Sempre é muito bom a gente estar conversando, né, sobre inovação, sobre sistemas, e tentando abrir a mente de todos que essa mudança é de dentro para fora. São vocês que têm que entender realmente de onde vocês querem partir e onde vocês querem chegar. Se não tem esses parâmetros, a gente vai só vagando.
A gente tem que utilizar aqueles recursos que tem. Eu sempre gosto de falar também que, às vezes, você tem um barco com um motor maravilhoso, uma lancha, um jet boat, algo que te leva com rapidez para qualquer lugar. Mas, às vezes, você não tem esses recursos todos, mas você tem um barco à vela. E aí você tem que aproveitar o vento. Aproveita o vento que ele te leva também para qualquer lugar. Agora você tem que aproveitar esse vento. Muitas vezes você tem o barco, você tem toda a estrutura, mas não tem um lugar para ir, né? Outro problema também, né? Quantos também, professor Gilvan? É verdade. Tem tudo e não sabe para onde quer ir. Pois é. Tá bom, então. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor Raulino, mais uma vez, muito obrigado. Senhoras e senhores, o Instituto Federal do Piauí agradece a presença de todos e a todos um bom dia.